Muitos brasileiros, eles sonham em vir para os Estados Unidos, mas será que eles realmente estão preparados para os desafios que eles vão encontrar aqui? Eu sou a Viviane do André Eu sou o André da Viviane. e nós somos do canal Aprendi na América. E no dia de hoje a gente gostaria de colocar alguns desafios enfrentados aqui nos Estados Unidos. Nem tudo é um mar de flores, né, como em qualquer Isso. lugar no mundo. E aqui não seria diferente. Tem seus pontos extremamente positivos, mas também tem os seus desafios, seus aprimoramentos, suas dificuldades, que a gente tem que enfrentar todos os dias. E nós colocamos como número um, que a gente vê, passamos por isso e vimos também na vida de qualquer brasileiro, né, que é a saudade da família. E como é que é É, essa saudade? A saudade começa simplesmente quando alguém da nossa família, um pai, uma mãe, um primo, uma prima, simplesmente faz um aniversário e você tem que comemorar à distância. poucos meses a gente está estando aqui na América, a gente já começa a sentir, né? Como quando a gente está aí no Brasil, a gente faz uma viagem, fica um tempo fora, a gente já começa a sentir aquela saudade, só que aqui você está em outro país, É né? E verdade. muitas vezes aquele teu parente que está lá no Brasil, ele não pode vir, não tem um visto, ou não tem dinheiro para vir, Hum, é uma viagem cara, então fica um pouquinho mais complicado, né? Então essa saudade, essa falta, essa ausência que você sente da família inicialmente, e dos amigos, né? Ela é bem hum, forte, é é, bem complicado. é. Ela começa ali já nos preparativos, né? Isso. Lá ainda no Brasil, quando você começa a arrumar suas malas, começa a fazer as festas de despedida, a despedida em si no aeroporto, e aí É, quando chega aqui, que começam as datas é, festivas, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, Páscoa, isso daí fica bem forte. Então, a gente tem que realmente, assim, a todo momento trazer à nossa memória qual o propósito de estar aqui. O segundo ponto, né, amor, que a gente estava conversando é sobre reiniciar a sua vida. isso. Esse ponto É, também é bem porque difícil. quando a gente chega aqui em outro país, né, a gente, em outra cultura completamente diferente, né, não é como uma viagem que a gente faz, que a gente fica longe, fica um tempo fora, ou um outro estado que a É. gente vai no Brasil. É uma nova cultura, então tudo é diferente. Então esse reiniciar é literalmente reiniciar a sua vida, é como se você resetasse, né, no meu caso, como se resetasse o André do Brasil, resetasse a Viviane do Brasil e começasse um André novo, começasse uma Viviane nova. Por quê? Porque a gente não tem uma identidade aqui ainda, literalmente não tem uma Não identidade, tem. né? Então essa identidade vai sendo criada, que ninguém te conhece. Então Hum. a gente começou já a sentir essa questão logo no começo, né, amor? Quando a gente foi fazer o contrato de aluguel, O aluguel, cara, que o a aluguel é gente, uma coisa né? assim, eu tinha maior crédito no Brasil, e você chega aqui, simplesmente, lá no caso, né, É, a no gente foi, nosso no caso, nosso caso, a gente foi reprovado. A primeira aplicação. aplicação que a gente fez, né, para alugar um apartamento, a gente foi reprovado. É. Então, assim, foi um baque, caramba, como é que pode? Porque é difícil, né? A pessoa lá, a atendente, você tem que comprovar renda, você tem que ter no mínimo 3 meses de renda aqui comprovada, ou você tem que ter algum contra-cheque, ou você tem que ter determinado tipo de comprovante para você conseguir alugar um imóvel, né? É. Então, a gente já começou ali. E é a mesma coisa para comprar um carro. Então, fui comprar um carro, a gente pensou em comprar parcelado inicialmente, só que a gente não tem crédito. Aí eu, não, mas eu tenho Uhum. crédito. No meu caso, eu era militar, era militar no Brasil, era das Forças Armadas, enfim. E a pessoa, ok, tudo bem, mas eu não te conheço, É, você aqui não é é. ninguém, você aqui é um imigrante como qualquer outro imigrante, e simplesmente se eu tiver que aplicar aí uma tarifa, uma taxa para empréstimo, vai ser a maior taxa, no caso era 20 e poucos por cento. Então a gente começa logo de cara com essas questões, você começa em tudo, e assim, é trabalho também, né? Uhum. É, porque muitas das vezes você tem que fazer algo que você não Isso, estava acostumado, né. A não ser que exatamente. você venha com uma transferência do seu Isso, emprego, né, da sua carreira do Brasil diretamente para cá, mas ainda assim você vai ter que se realocar com novos amigos de trabalho, num ambiente diferente, numa é, língua diferente, então é uma readaptação. É bem complicado, é bem difícil você recomeçar, mas e recomeçar em todas as áreas é bem difícil, mas, em passo de formiguinha a gente vai conseguindo. o item 3, né, o item 3 e o 4, né, que são os dois últimos,
eles são um pouquinho mais complicados, né? A gente só foi ver eles depois que morou aqui. Os dois primeiros a gente já tinha uma ideia, tinha uma noção que a gente tinha que recomeçar a vida, a gente tinha noção da questão da saudade, que você sentia ali sentia ali saudade da sua cultura, das pessoas que estão acostumado a lidar no dia a dia. Enfim, mas o terceiro e quarto item já são mais complicados. Bastante importante a gente estar prestando atenção agora e seguir o vídeo, né, até o final. Com certeza. Então, o terceiro item vem a ser o quê? Questões de casamento. Né? Então, é uma coisa que acontece bastante aqui, né, amor? São problemas no casamento. Muita gente não aguenta a pressão do dia a dia, não consegue ficar longe do cônjuge, enfim, questões financeiras. Tem várias questões que as pessoas não conseguem lidar com isso. A mulher que às vezes não trabalhava, começa a trabalhar e o trabalho pode ser muito cansativo, exaustivo, né? Ou pesado. Ou pesado, literalmente pesado. Uhum. E cada um tem que correr para tentar conseguir o seu dinheiro, né? Conseguir o dinheiro para poder juntar para pagar as despesas. E vira aquela montanha russa todos os dias você chega cansado, acorda cedo, chega cansado, acorda cedo. Lembrando que aqui, diferentemente do Brasil, aqui nós temos muito poucos feriados que nós paramos, né? No Brasil nós temos feriados a todo momento, né? Uhum. Aqui não. Feriado que realmente para mesmo é o Thanksgiving, o Natal e Labor Day hoje, né? Essa semana. mas alguns ainda trabalham, né? Mas Uhum. assim que realmente assim, supermercado fecha, as coisas fecham. É Thanksgiving e Natal. E e o 4 de julho, né, o dia da independência deles. Isso realmente fecha. Então, aqui a gente não para. Então, essa questão do casamento, se você não ficar prestando bastante atenção nesses detalhes, você acaba sendo consumido, porque é muito fácil aqui chegar e trabalhar finais de semana. Tem trabalho. Uhum. Sábado e domingo, o americano não fica preocupado se final de semana eu vou parar. Não. Porque muitas vezes a pessoa mexe com essa questão de vir trabalhar, ganhar dinheiro, e é muito difícil a pessoa se sustentar sozinha, conseguir pagar, né, um aluguel, só assim, um aluguel de 2 quartos, pagar as contas. No começo é muito difícil, só um trabalhando conseguir pagar. Não sei que ele trabalhe, né, 7 dias na semana, 12 horas por dia, mais de 2, 3 trabalhos, ali até consegue. Mas é bem difícil. Então acaba, na maioria das vezes, a mulher entrando também, né? Muitos que não estavam acostumados e a batida fica puxada. Então, isso, pessoal, a gente não está falando só de teoria, não, tá? Então, eu de cara, assim, de cara, quando a gente chegou aqui, eu Já fiz no primeiro mês. no primeiro mês, eu já conheci pessoa, colega meu, do dia a dia, e do nada, assim, a mulher simplesmente saiu de casa, assim, pum, né? Então, um colega nosso, do nada, ela saiu de casa e o cara ficou sem chão. Ele, caramba, mas por quê? No caso deles, tinha muita pressão, eles trabalhavam sábado, domingo, feriado, de madrugada, e tipo assim, o cara, não, a gente tem que seguir em frente, vamos embora. E o cara puxando, puxando, e a mulher meio que ali, naquela dificuldade sendo arrastada. E ela não aguentou a pressão. E o cara dando pressão, pressão, ela não aguentou. Enfim, ela simplesmente saiu de casa, pegou de um dia para o outro, saiu de casa, pegou as coisas e pum. É muito difícil, porque às vezes alguns brasileiros vêm do Brasil para cá e tem aquele sonho de ter uma picape, de ter um Isso. celular ultra mega, Uhum. de ter aparelhos eletrônicos que a pessoa de repente nunca pôde ter, e é difícil mesmo, a gente sabe, né, o quanto é difícil, e o quanto é que a acessibilidade é muito mais rápida e fácil para ter esses bens. Então a pessoa chega com aquela ideia de que eu vou trabalhar para conseguir e não mede esforços para isso e acaba realmente deixando a família de lado. Se tiver que trabalhar final de semana, madrugada, emendar um trabalho no outro, isso acontece facilmente. Então é uma coisa que a gente viu bastante, muitos casamentos indo à ruína. E aí, por conta disso, não vai só um casamento. Se você tem filhos, os filhos também acabam tendo problemas. Exato. E aí entra o item 4, É. né, que é a questão com os filhos, né? Problemas que as pessoas têm com os filhos. E aí a gente, na semana seguinte, 2 semanas depois que a gente estava aqui, a gente ouviu uma pessoa falar com a gente assim, olha, conversa com as suas filhas, porque tem uma questão muito forte, às vezes na high school. High school é na escola, né? Na Na escola escola, secundária. na própria middle school, que seria o nosso
Aham. Até a oitava Até o série, né, oitavo no ano. Brasil, oitavo Uhum. ano, Ensino fundamental, ensino né, fundamental, ali. exato. Tem muita questão, né, É às de vícios, vezes tá? De vícios, isso, pra vocês entenderem o que que é de isso, vícios, de tá? às vezes Já estarem começa na ali escola, já ali no oferecendo oitavo, no sétimo ano, se fosse do Brasil, isso vai até isso. e esse aí vai até o high school, segundo grau, É, e, enfim. Aquela questão de amizade. Então, muitas vezes a gente fala, mas no Brasil também tem isso, né? Claro, aham, exatamente. No Brasil a gente já sabe disso. Mas aqui também tem. Essa é a questão. Muita gente não sabe. E a gente, eu não tinha eu, por exemplo, não tinha uma ideia de como era aqui, tá? Depois que a gente veio morar aqui, que a gente passou a ver exatamente como é que é, uhum, e passou a ter cuidados com relação a isso aí, principalmente com relação aos nossos filhos, né? A gente que é adulto é é, mais difícil ser influenciado por isso, mas filhos não, né? Então, hum, jovens, a gente conheceu pessoas que tiveram filhos que foram para os vícios, né? Que, uhum, imigrantes que estavam aqui, de repente o filho foi para o vício, é, e de repente foi aquela luta para tirar o filho do vício. É complicado, por isso é é, muito importante a gente estar ali, né, ter esse cuidado especial com os filhos. Primeiro com o casamento, porque se uhum. o casamento está desestruturado, a família toda vai desestruturar. O casamento está ok, e na sequência os filhos, né? Lembrando que aqui, né, existe que é liberado, né, então É, é de forma medicinal muitas das vezes, isso. então é bem complicado, precisa ter, diálogo, precisa estar antenada com os filhos e por conta da correria do Uhum, dia a dia, por conta daquela, né, daquela corrida de rato de ficar a todo momento querendo trabalhar, trabalhar para conseguir as coisas, às vezes os pais acabam esquecendo dos filhos. Então, isso. a gente já não tinha essa prática, né? A gente sempre foi muito unido desde o Brasil, e aqui ainda mais. A questão de voltar da escola, sentar, vamos conversar, vamos ver como é que tá, como é que foi o seu dia, e aí elas contavam e batia realmente com o que a gente Uhum, já tinha ouvido falar e já tinha sido aconselhada. Elas falavam, mãe, aconteceu isso, eu vi a pessoa, entendeu? Então, realmente é algo real. Mas nada como uma conversa, nada como um apoio, colocar sempre o papo em dia, não permitir que o trabalho seja o primordial na sua vida, não. Família, os nossos filhos, nosso casamento tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo. Se tiver que dizer não para o trabalho, em alguns momentos, uhum. é necessário dizer não, porque senão ninguém consegue tudo, né? Ou vai se perder de um lado, ou vai se ganhar de um outro, enfim, ou vai se perder totalmente. Então, foi algo que a gente realmente ficou prestando bastante atenção, porque é algo bastante liberal aqui e É complicado, é né? complicado. Então, então, esse até foi um dos motivos da gente estar trazendo esse vídeo aqui, porque a gente ficou Uhum, sabendo de várias coisas recentes aqui, né? Inclusive, inclusive, que a gente ficou sabendo mais recente foi de um menino, tá? De um jovem, que tirou a própria vida, tá? uhum. Por questões familiares, A por questão de ausência, né, depressão, também. ausência, ou seja, eu não vou dizer que isso é comum aqui, isso aí já é Não. menos comum, a pessoa tirar a vida, mas já soube de mais de um caso, tá? De jovem Uhum, tirar a vida. Já sabemos também recentemente de um caso até que teve repercussão, tá? Tipo, nível nacional aqui, não foi aqui, foi no outro estado, de tipo um pai de família, ele tirar a própria vida, foi? Por questão de traição, traiu a mulher, tirou a própria vida, ainda fez a filmagem de si próprio, se tirando a própria vida. Então, olha a importância desse vídeo. Deus tocou no nosso coração para estar trazendo para vocês. Realmente vim preparado, tá bom? Não vim só no oba-oba, pô, não. legal, é só festa, o pessoal fala que é tranquilo, pô, é uma benção. Né? Como todo lugar bom, é uma benção, é maravilhoso, se você realmente lutar, se você batalhar, se você se planejar. Tá? Então, a gente queria estar orientando vocês, venham preparados nessa questão psicológica, e venham com propósito. Então, qual é o propósito? Não pode ser ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, quero ter carro, quero ter isso, quero ter aquilo. Se você vier com a sua família com esse pensamento, você até vai ter essas coisas, mas você vai perder a sua família. Assim, tem um grande risco de perder a sua Imagino. família. O tempo todo a gente voltava e pensava, qual é o nosso propósito? As nossas filhas. Qual é o nosso propósito? É a nossa família. Qual é o nosso propósito? É o nosso casamento. Então, independente de onde a gente está, a gente tem sempre que ter esse foco na família, na gente. Né? Então, o dinheiro, o conforto, a casa, o carro, eles são um suporte. Também. Né? Eles vão estar ali, são bens, né, materiais, É. são bens materiais que vão ajudar você a ter uma vida legal, uma vida confortável, mas eles são um apoio, eles são um acessório. Eles são um acessório.
O importante é você ter família equilibrada. O importante é você ter um filho equilibrado. Um filho que na hora quando ele chegar em casa, está tendo dificuldade ou no aprendizado, ou dificuldade no inglês, ou ele não tem amigo, porque é difícil fazer amigo aqui, americano é muito difícil, eles são diferentes, tá? Então ele tá tendo essa dificuldade, você tá ali para você ouvir. Sim, até porque já está longe da família, já está longe dos amigos, dos primos, Isso, dos avós, enfim, dos isso, tios, isso, já está longe das isso. comemorações, então a solidão bate muitas das Bate, vezes. o pessoal Então bate. é importante a gente estar unido, é importante ter o papo todo dia, é importante saber como foi seu dia, é importante aqui muito mais, né? A gente já procurava ter essa prática no Brasil, mas aqui isso aqui ainda é muito mais real. É vida de imigrante, né? Tem tem o seu propósito, tem todos os seus pontos positivos, mas realmente a gente precisa estar ligado nesses pontos que a gente colocou. Foram 4 pontos Isso. que são importantes de você ter sempre em mente. Então, venham para cá, venham preparado, prepare a sua família, prepare o psicológico, venham unidos, sabendo assim, cara, e aí? A gente está disposto a passar as dificuldades junto, vendaval junto, né? Aquela questão da casa. A sua casa está alicerçada na rocha ou está alicerçada na madeira, na areia? Então, alicerça a sua família primeiro, vem firme, vem forte, vem todo mundo preparado, que você vai passar esse vendaval, que é mais no começo, né? Esse vendaval aí inicial, principalmente, é mais difícil, é muito mais difícil no começo. Então, todo mundo tem que estar unido com esse propósito, esse objetivo de manter a família unida. Então, esse é o vídeo que a gente quer trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, dá o like. Né? Se você se interessou pelo canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa força pra gente, né? Com certeza. Pra gente continuar abençoando vidas, principalmente esse vídeo, tá? Esse vídeo, você sabe de pessoas que estão vindo para cá, conhece pessoas, passe esse vídeo para outras pessoas, né? E claro que essa orientação serve principalmente para cá, mas não só para cá. Tá Para bom? qualquer país do mundo, né? Com Seja certeza, imigrante. inclusive o Brasil. Exato. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Isso. Tchau, tchau. Tchau.